Nós estamos estudando Gênesis e procurando em Gênesis encontrar Cristo. E nós temos notado que encontrar Cristo nas páginas da Bíblia, sejam elas quais páginas forem, não é um exercício complicado. É apenas o desafio de olharmos com os olhos da própria palavra, cujo centro é o próprio Cristo. Nós temos em nosso país um grande desafio como igreja evangélica, que é o desafio de sermos menos centrados em nós mesmos, seja lá a igreja que formos, e sermos mais centrados em Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia como a Bíblia quer ser lida e vemos Cristo em suas mais diversas páginas, essa tarefa fica um pouco mais fácil. Porque nós passamos a compreender, por exemplo, que Cristo não é um assunto da Bíblia. Embora nós tenhamos a tendência de ler assim. Nós temos a tendência de ler a Bíblia quando você começa lá em Gênesis, e você vai lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, aí você caminha, você chega no livro dos Reis, Salmos, Provérbios, depois você vai para vários livros de vários profetas. A gente tem a tendência de ler aquilo como a história do povo de Deus, como o povo de Deus foi sendo formado. E aí, então, até que você chega no Novo Testamento, lá especificamente no Evangelho de Mateus, e aí, então, no Evangelho de Mateus é que Cristo vai aparecer nas Escrituras. Então, para muita gente, fica assim, uma grande parte da Bíblia fala de vários assuntos. E aí vem uma parte que fala de Jesus, principalmente se você estiver falando dos 4 evangelhos. Depois acabam os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai lá para o livro de Atos, que conta o desenvolvimento da igreja primitiva, e aí, basicamente, o assunto deixa de ser Cristo e passa a ser a igreja, e depois os discípulos, a vida dos discípulos, e a história de algumas igrejas, para quem Paulo, Pedro mandaram algumas cartas. Essa é uma visão errada. Por quê? Porque cristãos precisam compreender, e nós temos visto isso nessa série, que toda a Bíblia tem apenas um assunto principal, que é Cristo. Todos os outros assuntos e todas as outras histórias são coadjuvantes nessa história principal. Nós vimos isso no relato de Gênesis 1, conhecido como relato da criação. Vimos isso na história de Adão e Eva. Vimos isso na história de Caim e Abel. E na semana passada nós vimos isso na história de Noé. Hoje nós vamos pegar um texto que é um desafio para nós como igreja, um desafio missional e também um desafio para mostrar como Cristo consegue cumprir de maneira plena qualquer desafio contido nas Escrituras. Nós vamos ver hoje um pouco da história de um cara chamado Abraão. Abraão é um dos grandes homens de Deus na história. Você não pode tirar isso de Abraão. Embora Abraão tenha lá seus erros, seus problemas, Abraão é considerado por muitos povos ao redor da terra o pai da fé. Abraão é considerado por muitos um grande exemplo de alguém que foi fiel a Deus e que obedeceu à voz de Deus, mesmo quando era muito complicada obedecer à voz de Deus. E nós vamos para a história dele. Nós não vamos ler toda a história de Abraão, porque é uma história longa. Nós vamos pegar alguns pontos, alguns que nós vamos repetir aqui como um incentivo, um novo incentivo no mesmo texto para a nossa caminhada como igreja. Especificamente, nós vamos começar em Gênesis 12. Gênesis 12 é conhecido na Bíblia como o capítulo em que Deus desafia Abraão a fazer uma insanidade. Gênesis 12 começa dizendo assim no versículo 1. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A gente vai parar aí, daqui a pouco a gente continua. Pense você vivendo a sua vida como você está vivendo exatamente agora. Talvez você esteja num momento mais ou menos, ou então num momento legal, num momento complicado, não sei. Mas imagine que amanhã de manhã você receba um telefonema que pode mudar a sua vida por completo.
Só que esse telefonema, ele é dado por Deus. Então, tudo bem, eu sei, Deus na história sempre apareceu do nada, aí amanhã ele vai aparecer num telefonema. Aparece lá, chamada número desconhecido. Ou então aparece lá, sei lá, um código que você descobre depois que é do reino dos céus. Aí você atende, tem uns anjos cantando no fundo, aí você pensa, telemarketing. Aí você fala, telemarketing, eu vou desligar, e você desliga. Aí você desliga, o telefone pula de onde você desligou na sua mão. Você tentou e ele não vai. Aí você ouve uma voz dizendo assim, não desligue, meu filho. Você fala, não vou desligar aqui. Você fala, é um telemarketing, pelo menos uma coisa inovadora. E os anjos continuam cantando, e você está ali esperando para atender, e de repente a voz meio angelical diz assim, aguarde só um minuto que eu vou passar para o chefe. E aí você fala, vou passar para o chefe, vou falar com o chefe do telemarketing, é uma coisa importante. Aí de repente o chefe pega a ligação e fala o seu nome, já fala o seu nome, já fala o seu CPF, já fala o seu RG, já fala o seu endereço, e você pensa, alguém está passando minhas informações aqui. Aí você está lá falando, você começa a desconfiar, aí a pessoa diz assim do outro lado, você não sabe quem é. Porque às vezes a pessoa liga pra gente, não sei se você já notou isso, tem pessoa que é chata. A pessoa liga pra gente e fala assim, você não sabe quem é. Adivinha quem é. Se você faz isso, não faça mais. Porque isso não é legal. Ninguém no mundo gosta disso. Mas a pessoa liga e fala assim, adivinha quem é? Aí você fala, não sei mesmo, viu, meu senhor? Ó, quase, olha, você tá quase. Não entendi. Então, deixa eu só dar... Aí ele fala seu nome, fala seu RG, fala seu CPF, fala a roupa que você tá. Você fala, o que é isso? Já plantaram alguma coisa aqui em casa, você já pensa, daqui a pouco vai aparecer o Serginho Malandro falando que é alguma pegadinha, alguma coisa. Aí a pessoa fala, não, é que é Deus mesmo que tá falando. Quem? Deus mesmo. Deus, aqui eu tô falando com você. Mas que Deus que o Senhor é? Que Deus que eu sou? Deus. Onde é que você estava ontem à noite? Tava lá na igreja. Então, eu sou o Deus lá que você estava lá. O senhor estava lá? Estava lá, vocês cantaram. Depois você não estava sentado assim. Estava. Naquela hora você não pensou aquilo? Ai, meu Deus. Pois não? Aí você fala, acho que é o Senhor mesmo, então sou eu mesmo, sou eu. Quer mais alguma prova? Não sei lá. O senhor podia dar um sinal, explode uma lâmpada do nada na sua casa. Essa lâmpada é suficiente para você? Eu falo, não, senhor, tá bom, já pode falar o que o senhor quer. O que o senhor quer? Eu falo assim, eu quero que você saia da sua casa. O senhor quer que eu vá para o quintal? Não, o senhor não entendeu. Não quero que você vá para o quintal, eu quero que você saia de casa. Eu saí de casa, então eu vou sair de casa. Então, o senhor falou que eu vou sair de casa, eu vou sair de casa. Então tá bom, mas é para voltar já? Não, você não entendeu o sair de casa. O sair de casa é você tá indo embora mesmo. O senhor quer no caso, o senhor quer que eu largue da minha esposa? O senhor é resposta de oração, hein? Resposta de oração. Dependendo do caso, a pessoa até já fica animada, a pessoa já anima. Fala, oi, Senhor, obrigado, Senhor. Não. Você vai pegar a sua família, você vai pegar a sua esposa, seus filhos... E vocês vão sair aí. Faz uma mala de mão, coloca umas coisas, pega uma necessaire, né? Mas senhor, o que eu levo? Vai, já, olha na mesa, olha ali na mesa. Oh, meu Deus! Aí você olha na mesa, já está tudo pronto. Já está uma mala, uma necessaire, fala, só pega as coisas e vai. Tá, mas aí, vai para onde? Mas então, você não achou que ia deixar você a pé. Né? No caso, você vai até a pé. No caso, você vai a pé. Mas você vai para uma terra que eu vou mostrar. Você vai para uma terra aí que eu vou mostrar. Mas, Senhor, é só título de curiosidade. Não que eu não queira obedecer o Senhor, porque obedecer o Senhor, o Senhor sabe que eu estava no culto ontem à noite falando que eu ia obedecer o Senhor aí. Eu vou obedecer o Senhor. No caso, é uma viagem de quanto tempo? Essa viagem de quanto tempo? Tá uma boa pergunta. Porque você não volta mais. Não volta mais. Quiser, te dou 15 minutos para despedir da casa, porque o brasileiro ele tem essa coisa, né? O brasileiro ele tem um apego, o brasileiro se apega a carro, o brasileiro é o único povo no mundo que ele vai vender o carro, aí ele tá na concessionária, vendeu o carro, quando o carro antigo passa, ele dá tchau, dá tchau pro carro, ele se apega nas coisas, então ele vai lá, despede, usa o banheiro aí pela última vez, já aproveita, porque eu conheço você, sei que você fora de casa é uma travada, você vai ficar travado um tempo, meu filho, que você nem imagina, mas despede aí, aproveita, porque você não volta mais.
Mas não volta mais? Como assim, Deus? Não, porque eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma missão para você, e eu vou usar a sua vida, porque a gente estava aqui no setor de orações, e foi interessante, porque você várias vezes na vida disse, Senhor, me usa. Você cantou várias vezes, Senhor, me usa. Quer oferecer a vida ao Senhor. E aí agora a gente resolveu aqui que vamos atender esse pedido aqui, e nós vamos usar a sua vida. Então, mas a primeira coisa que a gente precisa para fazer isso é que você saia. Você vai sair, vai. Amanhã de manhã, alguém gostaria de verdade de receber um telefonema como esse de Deus? Porque veja, nós estamos numa igreja, eu acho que todos nós concordamos que Deus pode usar a nossa vida, todos nós concordamos que nós queremos que Deus use a sua vida, mas isso sempre aparentemente até a página 2 da história. Porque, assim, eu tenho como pressuposto de que Deus pode usar a minha vida dentro de alguns parâmetros. Por exemplo, desde que Ele não me tire da minha zona de conforto. Porque já imaginou? Ninguém espera, em sã consciência, que o seu telefone toque ou que você sonhe com Deus dizendo para você o mesmo que Ele disse para Abraão há muito tempo. Abraão, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, sai da casa do seu pai e vá para uma terra que eu ainda vou mostrar para você. Naquela época, na época em que Abraão vive, sair da casa dos pais tinha a ver com abrir mão de toda a segurança possível. Um homem nunca saía da casa dos seus pais. Nunca. Como é que funcionava? O pai lá tinha casa. Se ele tinha um filho homem, o filho casava, ele construía alguns cômodos a mais junto da casa dele, e o homem trazia a mulher para morar com ele. E esse homem ia reproduzir isso com seus filhos, com seus netos e com seus bisnetos. Um homem não saía da casa dos seus pais. E aí Deus chega para esse homem e diz, saia da casa dos seus pais, ou seja, rompa de maneira definitiva com toda a segurança que você teve na sua vida até hoje e com tudo que significou bem-estar para você. A palavra, talvez a expressão que resuma muito bem o que está acontecendo aqui é se entregue. Se entregue. É interessante que o povo de Deus sempre foi, na história, movido a fazer as coisas pela fé em Deus e na confiança de que Ele está guiando todas as coisas, mesmo quando as coisas que Deus pede são aparentemente impossíveis, inimagináveis e um pouco intragáveis. Porque imagina então que você chega ao ponto de falar assim, tá bom, Deus, eu conheço um pouco da história e não adianta ficar brigando aqui com o Senhor, porque o Senhor vai me obrigar a fazer o que o Senhor quer, não vai? Vou. Então tá bom, então eu vou. Então só me fala uma coisa aí, eu vou sair direita ou esquerda? Porque você vê que Deus não dá muita dica para Abraão. Deus fala, vai. Como se Deus estivesse dizendo, confie que eu estou guiando você no caminho. E que eu estarei guiando e tomando conta das suas decisões. Apenas confie. Como se Deus estivesse com esse cara diante de um precipício e dizendo assim, pode andar. Mas Deus, tem um precipício, anda. Mas Deus, anda. Eu estou dizendo isso porque nós vivemos num mundo que tenta nos passar uma sensação de segurança. E nós vamos procurando segurança na vida em muitas áreas. Segurança na saúde da nossa família, no estudo, na nossa profissão. A ideia é, inclusive, que a gente vai envelhecendo e vai ficando cada vez mais seguro. Por exemplo, quantas vezes, conforme a gente vai envelhecendo, as pessoas perguntam assim para a gente, você tem uma reserva? Você tem algo guardado? Porque, olha, se você não tiver algo guardado, isso vai dar rolo, hein? Porque você precisa ter algo guardado para o seu futuro, para que você possa, inclusive, no futuro, viver de uma tal forma que você saiba que não está precisando de nada e de ninguém. Isso é muito estranho quando esse pensamento está no coração e na boca de cristãos, porque nós bem sabemos, e a Bíblia está repleta de histórias, de Deus invertendo a vida de pessoas da noite para o dia,
principalmente de pessoas que achavam que até aquele momento estavam assim, ó, de boa. Sabe quantos anos Abraão tinha, por exemplo, quando Deus falou essa parada para ele? Abraão tinha mais ou menos 75 anos. Está na hora de pendurar a chuteira para Abraão. Mas Deus olha para aquele cara de 75 anos e fala assim, eu ainda vou trabalhar na vida desse menino. Às vezes, na nossa caminhada como igreja, um dos grandes riscos que nós temos é de achar que, a partir de um determinado momento, nós temos que caminhar em zonas seguras. E nós não devemos mais nos arriscar diante de desafios que Deus tem colocado para nós. Quando uma igreja chega ao ponto de não arriscar-se mais, essa igreja passa a necessitar de conversões radicais e de pessoas que sejam insanas a ponto de sonhar o impossível para aquela igreja e para aquela igreja e para a cidade onde aquela igreja está inserida. A vida de Abraão mostra isso. Abraão, sai. Mas Deus, sai, Abraão. Vai para uma terra que eu vou mostrar para você. E aí o texto continua, porque eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Eu tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Eu abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aparentemente, quando a gente olha para esse texto, a única coisa boa que poderia nos agradar, que Deus fez com Abraão, é tornar famoso o nome dele. Porque nós vivemos numa época em que as pessoas querem ser famosas. Elas querem ter os seus 15 minutos de fama. Aí Deus diz para Abraão assim, olha, eu vou tornar famoso o seu nome. Mas se você olha para todas as outras coisas que Deus disse, Deus sempre diz pensando nos outros e não em Abraão. Por exemplo, eu farei de você um grande povo. Eu abençoarei você. E como é que essa bênção vai ser manifesta? Você será uma bênção. Eu vou abençoar você para que você abençoe outros. Eu abençoarei os que abençoarem você e amaldiçoarei os que amaldiçoarem você. E por meio de você, através de você, todos os povos da terra serão abençoados. O que Deus está ensinando para Abraão é, você precisa viver de um jeito que você não seja o centro da sua própria vida. Que você tenha a noção de que você existe para ser bênção para outras pessoas. Provavelmente nós, se somos pessoas normais, estamos com a nossa agenda da semana praticamente pronta. De segunda até o próximo domingo. Pensa na sua agenda e nas coisas que você programou para fazer. Tudo. O que você tem para fazer amanhã cedo, amanhã tarde, amanhã à noite, terça, quarta, quinta, sexta e por aí vai. Eu diria que uma grande parte dos que estão aqui e uma grande parte dos que estão nos ouvindo, nos assistindo, estão inclusive sem espaço nenhum mais na agenda. Já estão terminando o domingo, já com aquele desespero de ouvir a musiquinha do Fantástico. Aquela música que dá tremedeira na gente, do tipo, a segunda-feira oficialmente chegou. Eu também arriscaria dizer que, de maneira muito triste, mesmo nós sendo cristãos, nós não colocamos na agenda nenhum espaço para a intervenção de Deus nos movendo em direção a alguém. Provavelmente a nossa agenda está lotada e nela não há a palavra Deus. Não há. Você tem suas reuniões, você tem seus afazeres, você tem seus estudos, e Deus está reservado para o próximo domingo, às 19 horas, quando você vai para uma determinada igreja e vai dizer assim, Deus, a minha vida toda pertence ao Senhor, desde que o Senhor não interfira na minha agenda. Aí Deus chega para Abraão e diz assim, eu vou fazer de você alguém que vai viver para ser bênção para outras pessoas. Muitos estudiosos da Bíblia dizem, e eu concordo,
que esse é um texto que incentiva a missão da igreja. Por que que a igreja existe? A igreja não existe primariamente para ficar cantando num domingo à noite. Embora, de uma certa forma, isso faça parte da vida da igreja. A igreja não existe para ouvir uma mensagem no domingo à noite, embora isso faça parte da vida da igreja. A vida da igreja existe para glorificar a Jesus e sinalizar o reino. Como? Servindo ao próximo e servindo a cidade onde ela está inserida. Uma igreja que se resume a reunir-se em momentos esporádicos, em alguns momentos da agenda da semana, está roubando o tempo da missão que Deus colocou para ela. Porque a mesma palavra que Deus disse para Abraão há muito tempo é a palavra que diz para a igreja hoje. Eu quero fazer de você bênção para outras pessoas. Para que você viva não mais olhando para si mesmo, mas que você viva olhando para outros e imaginando e sonhando com o que Deus, com o que Jesus quer fazer na vida de outras pessoas. E não há, é impossível que haja qualquer pessoa nesse mundo que não tenha contato com muitas pessoas que precisam desesperadamente de Cristo Jesus. Se você parasse para pensar agora, você iria encher os dedos das duas mãos de pessoas que estão próximas de você e cuja vida precisa urgentemente de uma intervenção por parte de Deus. E às vezes nós somos aqueles que olhamos para essas pessoas e dizemos assim, poxa, Deus podia mandar alguém, né? Às vezes nós ouvimos reclamações de pessoas que estão ao nosso lado e a gente não diz nada e pensa assim, poxa, bem que Deus podia fazer algo. O que será que Deus poderia fazer? Deus disse para Abraão há muito tempo, você vai ser bênção na vida de outras pessoas. E é por isso que, inclusive, eu vou tirar você da zona de conforto. Talvez esse seja uma das grandes questões para nós como igreja. Nós sabemos que ser bênção na vida de outras pessoas exige, obrigatoriamente, sair da zona de conforto. Porque querer ajudar alguém tira você da sua zona de tranquilidade. O texto continua. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Aparentemente, Abraão escolhe uma direção e vai, e ele chega a um local chamado Terra de Canaã, que na história bíblica é muito famosa. Para entender o que está acontecendo, a gente precisa voltar um pouco na história. Nós lemos Gênesis 12. Agora nós vamos ler um pequeno versículo, apenas um versículo de Gênesis 11, falando da história dos pais de Abraão. Gênesis 11, versículo 31, diz assim: Terá, o pai de Abraão, tomou o seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão. E juntos partiram de Ur. Ur é a cidade natal de Abraão, é onde ele nasceu e viveu uma grande parte da sua vida. Eles saíram de lá, de Ur, da região dos caldeus, para onde? Para onde é que eles estavam indo? Isso há muito tempo antes de Deus chamar Abraão para sair da sua casa e ir para uma terra que ele mostraria. O pai de Abraão estava saindo de Ur em direção aonde? A Canaã. Mas por algum motivo, e isso não é explicado na Bíblia, por algum motivo, eles, ao chegarem em Harã, onde Abraão estava quando Deus o mandou sair, eles simplesmente se estabeleceram ali. Abraão deve ter sido aquele tipo de criança que cresceu ouvindo o pai dizendo assim, a gente vai um dia para Canaã, a gente vai um dia para Canaã. A gente vai um dia para Canaã. É para lá que a gente vai. Isso é o que nós sonhamos. Talvez, inclusive, um dia o pai de Abraão tenha dito para ele, olha, eu sinto, inclusive, que alguém coloca esse desejo no meu coração. E um dia eles partiram. Só que eles chegam a essa terra, a terra de Harã, e eles simplesmente param ali. Muito tempo depois, quando Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão,
sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar, ele pega qual direção? Ele pega uma direção que talvez estivesse no inconsciente dele. Talvez Abraão pense assim, quer saber de uma coisa? Eu vou para Canaã. Porque eu cresci ouvindo meu pai dizendo que a gente ia para Canaã. E eu me lembro, inclusive, que um dia a gente parou aqui, e eu nem sei direito por que cargas d'água a gente parou aqui e aqui ficou. O sonho da nossa família era ir para Canaã, e a gente nunca foi para lá. Agora a gente vai. É interessante que ele confia na história que Deus já estava escrevendo muito antes de algo ser revelado a ele. Isso é importante para nós como igreja, porque nós estamos completando 11 anos. Mas uma coisa que nós como igreja não podemos ter e não podemos imaginar é que antes de nós a história do evangelho não estava sendo escrita. Porque estava. E muita gente boa, muita gente cristã, muita gente sincera já fez grandes coisas para a honra e glória de Jesus. O que nós talvez tenhamos como igreja, vivendo nessa época, nessa cidade, é parar e analisar a partir de agora e a partir desse momento, para onde é que Deus está nos conduzindo. Quando nós olhamos para o que Deus já fez e para a nossa história passada, quais são as dicas que o Espírito vai soprando no nosso ouvido e no nosso coração, dizendo, vocês sabem o que precisam fazer. O que vocês precisam é sair da zona de conforto. Porque quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou mostrar, provavelmente está lá algo dentro dele que diz assim, Canaã, é óbvio que é Canaã, porque para lá é que vocês já estavam indo há muito tempo, porque Deus já estava construindo essa história. Acontece que vocês, de repente, resolveram se estabelecer num local, porque isso trouxe conforto. E o que eu quero é que vocês agora vivam o desconforto de viver a missão. Um dos grandes desafios da Igreja de Jesus é ouvir a voz do Espírito e dizer, Deus, eu sei que é a tua voz. Mas o Senhor sabe que é difícil ouvir a tua voz, porque ouvir a tua voz coloca a gente enrascada. Será que em algum momento da vida Abraão um dia não sentou sozinho debaixo de uma árvore e pensou assim, eu não sei se eu fiz certo. Eu não sei. Talvez eu devia ter dito para Deus, Deus, usa outro. Quantas vezes ele vendo talvez o desconforto gerado em sua esposa, em seus filhos, ele pensou, eu não devia ter colocado a minha família nesse projeto. Quantas vezes ouvir a voz de Deus nos coloca em situações que fazem com que a gente tenha que revisar a vida por inteiro. Por inteiro. Porque quando nós olhamos para a Bíblia nunca diz que Deus quer 99,9% do que nós somos. A Bíblia diz que Deus quer 100% do que nós somos ou absolutamente nada. A Bíblia não trabalha com entrega quase total. A Bíblia não trabalha com... A gente tem algumas coisas que a gente faz com Deus, que se fizessem com a gente ficaria muito bravo. Já viram aquelas pegadinhas antigas? Algumas pessoas aqui são da época, por exemplo, de Ivo Holanda. Quantos sabem do que eu estou falando, Ivo Holanda? Ivo Holanda quem é? Ivo Holanda é um ícone Para quem assistiu Já Topa Tudo por Dinheiro, sabe do que eu estou dizendo. O Ivo Holanda é vivo ainda, né? Não sei. É vivo, né? Ivo Holanda... estudou com o Dorival. Estudaram no BFECO durante muito tempo. Eu lembro que havia uma pegadinha, que ele trabalhava como atendente de uma lanchonete, e alguém chegava lá e pedia uma coxinha. O que ele fazia? Ele pegava a coxinha, dava uma mordida e entregava. E a pessoa falava, o que é isso? Eu falava, não, é um teste, a coxinha está boa, para que não tenha perigo de você pegar uma coxinha que não esteja boa, a gente experimenta, a gente come, vê que está boa e entrega para o cliente. E é claro que o cliente ficava horrorizado com aquilo. E para variar, ele apanhou nessa... Todas as pegadinhas ele apanhava. Por que você quer uma coxinha inteira? Por que você quer que entreguem para você uma coxinha inteira?
talvez a resposta mais óbvia seja: se eu estou pagando por ela, ela é minha. Então eu tenho o direito de recebê-la inteira. Eu vou voltar essa explicação, porque ela é óbvia, mas é importante e é bíblica. Por que quando você compra uma coxinha, você quer uma coxinha inteira? Porque você pagou por ela, e se você pagou por ela inteira, você tem direito de recebê-la inteira. Alguém discorda disso? Isso é óbvio, não é? É uma questão de direito. Quem pagou pela nossa vida? Cristo. Se Cristo pagou pela nossa vida, ele tem direito de recebê-la inteira? Como é que a gente entrega? A gente entrega um pedacinho para ele, e a gente entrega qual pedacinho para ele? Aquele que você não gosta. Falando em coxinha, porque coxinha tem toda uma teoria da coxinha, né? Você começa comendo a coxinha pela parte gorda ou pela parte minguada? Porque a coxinha ela tem aquele formato e ela tem aquela pontinha lá. Aquela pontinha, eu começo com aquela pontinha minguada, assim, por quê? Porque aquilo ali não tem gosto de nada. Aquela Porque você come aquela parte e daí você sabe assim, o resto vem e eu vou ficar e tiro o gosto dessa primeira parte aqui. Nós somos aqueles que têm a capacidade de pegar essa pontinha da coxinha, tirar, entregar para Deus e falar assim: eu tenho certeza que o Senhor vai se orgulhar de mim. Imagine que você está comendo essa coxinha do lado de um amigo seu, ou de um parente seu, com fome. E a pessoa diz assim: me dá uma coxinha. Você fala: claro que eu dou. Porque eu sou uma pessoa muito bondosa. Você tira aquela partezinha, faz assim, clique, entrega para ela e fala assim: aproveite. Mas olha, não vai engasgar, hein? A gente dá aquela partezinha para Deus e diz assim: Senhor, agora eu inclusive quero pedir que como consequência disso o Senhor abençoe a minha vida. Se eu fosse Deus, eu fazia no mesmo nível. Vou pegar só uma pontinha de um raio. Só uma pontinha, não precisa muita coisa. A igreja de Jesus só passa a ser de verdade igreja de Jesus e agindo como igreja de Jesus no mundo quando ela para de entregar as migalhas a Deus e passa a se entregar por inteiro. Mas sim, nós sabemos que isso envolve abrir mão de uma série de coisas. E vamos ser sinceros, há muitas coisas que nós sabemos que precisamos entregar para Deus e nós dizemos: Deus, nós não queremos entregar. Acontece que Deus é extremamente gracioso e ainda assim não nos fulmina e resolve colocar toda a sua ira contra Cristo que morre e que sofre em nosso lugar. Deus é extremamente gracioso porque a gente pensa assim: eu estou entregando o mínimo do mínimo do mínimo da minha vida a Deus, e Deus resolveu pegar toda a raiva em toda a história contida por causa disso e descontar essa raiva em Cristo, que é o próprio Deus encarnado. Ele pega a raiva que deveria ser lançada contra nós e lança contra Ele mesmo, para nos constranger a entregar a coxinha inteira. E mesmo assim, depois de tudo isso, a gente só aumenta um pouquinho do pedaço. Você já ouviu alguém dizendo, por exemplo, e a pessoa ela conta isso como se fosse o suprassumo da espiritualidade. Eu lembro de uma vez pessoas dizendo assim: não, porque eu oro 1 hora por dia. Legal. Legal a pessoa orar 1 hora por dia. Ninguém vai dizer que orar 1 hora por dia é ruim.
Mas você não pode dizer que se você ora 1 hora por dia, você chegou a um nível de espiritualidade que, olha, invejamos você. É a nova Madre Teresa. Apareceu a nova Madre Teresa em Piracicaba. Na Vila Resende apareceu a nova Madre Teresa. Você sabe que estamos aqui no mês de maio, e eu até agora participei de todos os cultos da igreja. Meu Deus! Será que é o novo Jesus entre nós? Gente, embora tudo isso faça parte, isso é ponta da coxinha. Há muita coisa entre domingos que revela quem nós verdadeiramente somos. Eu tenho dito isso porque eu tenho visto algumas coisas assim que são atrocidades evangélicas. A gente entrega a ponta da coxinha para que Deus se entretenha com aquelas coisas, achando que Ele não vai ver o resto. Mas Deus está vendo tudo. Agora, para terminar, a gente precisa lembrar que esse texto não é sobre Abraão. Porque quando você vê a história de Abraão, Deus diz assim, vou fazer de você um grande povo. Ele morre e ele tem lá um filho. Um filho só. Um filho ali. Muito custo. Uma dificuldade para nascer lá a criança. A Bíblia diz que a descendência dele seria numerosa, a terra dele seria gigante. Quando ele morre, o pessoal tem que emprestar um terreno para enterrar o corpo. Não tinha nenhum plano na Bom Pastor. Não tinha nada. Não fazia parte do Orsola, não fazia parte de nada. Em João 20, muito tempo depois, vem um cara chamado Jesus, João 20, versículo 21 e 22, diz assim: novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Por que ele está dizendo isso? Porque esse texto acontece logo depois da ressurreição. E esse texto acontece com os discípulos trancados numa casa. Por quê? Eles ficaram com medo, Jesus morreu e eles pensaram assim, agora as autoridades vêm para cima de nós, vão destruir nós. Então eles entraram numa casa, eles estavam reunidos ali, trancados, com medo. Aí Jesus entra pelas paredes, tipo, ele já está com o corpo ressurreto, ele simplesmente aparece ali na sala e para evitar o susto da galera, uns 3 infartos, ele já fala, paz sobre vocês aqui, pessoal, sossega, tranquilo. É nesse contexto que ele vai falar para Tomé, Tomé, olha, pode pegar aqui no meu corpo, porque Tomé tinha falado, se eu não ver, não tocar, não vou acreditar. Falei, então pode ver à vontade, pode tocar, mas bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Tudo nesse contexto aqui que vai acontecer. Jesus chega nesse contexto e diz, paz seja com vocês. Eles estavam trancados num local com medo do que viria a acontecer. Qual é a primeira coisa que Jesus diz para eles? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Com uma diferença. Toda a terra é minha. Todo o poder é meu. Em Mateus, um pouco antes de Jesus dizer aos discípulos assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, um pouco antes dele dizer isso, ele disse aos discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus disse assim para os seus discípulos, eu mando no céu e eu mando na terra. Então vão, confiantes de que eu tenho em minhas mãos todas as coisas, pregue o evangelho e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui em João 20 ele diz, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito. Algumas coisas que o texto de Abraão nos fazem relembrar de um chamado muito mais efetivo, que é o chamado de Cristo. Quem foi chamado a sair do seu lugar de conforto? Abraão. Na história de Jesus, quem sai do seu lugar de conforto? É o próprio Cristo que faz isso. Que deixa a sua glória e vem viver a vida desgraçada que a gente vive. Há algumas histórias de Jesus
que são absurdas. O próprio Deus se limitando a viver a vida como nós vivemos. E esse é um dos aspectos muito mal elaborados da vida de Jesus, porque nós pensamos apenas na divindade de Jesus e perdemos a noção do Deus humano, que foi um bebezinho. Eu gosto de lembrar que o Criador de todas as coisas, que criou o cosmos, todas as galáxias, sejam elas quais forem, um dia não conseguia pegar o seu dedão e colocar na boca. Já imaginou Jesus? Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, o início, o meio e o fim de tudo que há, tentando colocar o próprio dedão na boca e enfiando o dedo no olho. Eu sempre digo que eu fico com pena de Maria. Imagina, Maria segurando o Deus Filho no colo. E o medo de derrubar. Porque quando você vai visitar uma família... Não, porque você pensa... Não, pensa bem. Você vai visitar uma família, a pessoa fala, quer segurar o bebê? Você fala, eu não. Oh, que é isso? Fala, não vou segurar, esse negócio quebra. Porque a gente fica com a sensação que aquele bebê quebra, né? Quebra. E se vou pegar, derrubo? Agora imagina, vem um anjo e fala, você que está sendo gerado no seu ventre é o filho do Deus vivo. Ela pensa, e agora? Agora já não sei nem se eu me movo mais. Vai chegar a hora do parto. Faz força, Maria, eu estou com medo aqui. Não sei se eu que faço aqui. Você segura. Minha filha, você segura direito. Imagina a doula lá fazendo. A doula fala, quem que vai nascer? Deus? Ah, lembrei que tem um compromisso. Ah, não vai dar. Aí se apresenta como primeiro local da habitação daquele ser que nasce, uma manjedoura, numa estrebaria, com um cheiro característico. Quando a gente fala de Abraão saindo da zona de conforto, nós precisamos lembrar de um outro saindo da sua zona de conforto, abrindo mão da sua glória para viver entre nós e manifestar a glória de Deus. Quando nós olhamos para o chamado de Abraão e Deus dizendo, você vai ser bênção para todas as famílias da terra, nós nos lembramos do cumprimento dessa promessa de maneira definitiva em Cristo. Porque em Cristo é que nós somos salvos. Ninguém aqui é salvo por causa de Abraão. Nós podemos olhar para a história de Abraão e pensar, isso nos incentiva a algumas coisas. Mas a única pessoa que pôde dizer na história, recebam o Espírito depois de soprar sobre eles, foi Cristo. Abraão nunca pôde dizer isso. E imagina a diferença de Jesus chegar para você hoje, soprar sobre você e falar, receba o Espírito Santo. Piracicaba é minha. Viva de uma tal forma que a sua vida manifeste o quanto Piracicaba já é minha. Acontece que nós vivemos de uma tal forma que vivemos nesse mundo achando que esse mundo não é de quem é de direito. E por viver nesse mundo, não crendo que esse mundo é de quem é de direito, nós vivemos inclusive do jeito que nós achamos que temos o direito de viver, sem tê-lo. Não há absolutamente nenhum local do cosmos que Cristo não possa dizer, isso é meu. É por isso que o Salmo 139 diz, eu não tenho nem como fugir de Deus nessa história. Porque se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Eu acordo e o Senhor está lá. Eu posto as coisas e o Senhor vê as coisas que eu posto. E a gente vive como se ele não soubesse, inclusive, né? A gente posta algumas coisas e pensa, meu Deus, imagine se Deus vê isso. Eu já tenho uma torcida. Quando chegar no céu, eu pedi para Deus mostrar, fazer os melhores momentos das redes sociais da crentaiada lá. Para a gente fazer uma votação depois. Devia mostrar. Mas só para dar vergonha no pessoal. Porque as coisas que o pessoal posta, eu fico pensando, pelo amor de Deus, Deus, não deixa ele falar que é da igreja. Não deixa. Se for falar que é da igreja, só faz cair o dedo. Sei lá, dá um infarto, alguma coisa assim. Só intervém ali, porque tá uma vergonha na gente. Você olha e fala, meu Deus. A igreja, para ser igreja, ela precisa lembrar
que inclusive ela não caminha pela sua própria força, ela caminha na força que Cristo dá. Recebam o Espírito. Às vezes, um dos grandes erros estratégicos da igreja e da missão é que nós queremos fazer as coisas de acordo com a nossa força e de acordo com a nossa esperteza, com o nosso know-how. E quando nós olhamos para a nossa vida, qual é o único know-how que a gente tem? Sabe qual a única coisa boa? Sabe qual é o único know-how bom que você tem mesmo? É pecado. Em pecado nós somos pós-doc. Poderíamos escrever teses, porque imagina você diante de uma banca de pessoas muito, muito boas. E elas falassem assim, nós vamos só pedir uma coisa para você. Me conte 10 pecados. E se você contar 10 pecados com detalhes, você vai ganhar aqui um título com o louvor, um pós-doc com louvor. Alguém aqui saía sem tri-pós-doc? A única dificuldade que eu ia ter é escolher 10. Nossa, você joga aquela, vamos escolher 10. A pessoa fala 10, você até pensa assim, é até bom, porque eu posso escolher os 10 menos tenebrosos. Nisso a gente é bom. Nós somos ruins em fazer o que Deus mandou. É por isso que Jesus sempre disse, façam na dependência de quem eu sou, não de quem vocês são. E Ele é o Senhor de tudo e de todos. O pastor Eugene Peterson disse que uma das grandes tranquilidades que nós temos como igreja é que não importa o local onde você vai, não importa para quem você vai pregar, Deus já está lá. Então você chega na tranquilidade de que Deus já está fazendo a obra. Você apenas será o privilegiado de ser cooperador dessa obra. Isso nos traz paz e confiança. Para ser igreja, mesmo no mundo mau, de acordo com a vontade de Deus. O mesmo chamado de Abraão é para nós hoje, com uma diferença. Para nós é muito melhor. Porque nós temos algo que Abraão vivenciou e visualizou, vislumbrou pela fé. O cumprimento da promessa na cruz. Abraão caminhava em direção à cruz. Nós caminhamos em direção à cruz e a partir da cruz. E isto faz toda a diferença. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos guie. E dê a nós a coragem de sermos igreja caminhando no poder do Espírito e debaixo da orientação de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Deus, obrigado por tua palavra. Pedimos que ela nos incentive a vivermos a vida que o Senhor nos dá, para a honra e glória do teu nome em cada momento da nossa caminhada. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte, se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.